Então, tem 5 rankings que a gente apresenta aqui no sentido de o SC Think Tank mostrar quais são os estados que aparecem em 5 rankings que a gente selecionou aqui, que são rankings que estão relacionados, que eu relaciono aqui à temática do desenvolvimento. E aí vocês vão entender, inclusive confirmar aquilo que a gente vem dizendo aqui com muita ênfase, né? Mas que Santa Catarina é o estado mais promissor do Brasil, não é simplesmente a bola da vez, é a bola 8. E vamos comparar também com outros estados, e ali na frente nós vamos vamos tomar a liberdade de fazer uma previsão aqui para os próximos 25 anos, até 2050, o que fica lá para a edição seguinte, no suspense. Os estados, essa é a aposta do SC Think Tank, serão em 2050 os estados mais promissores do Brasil. E inclusive na próxima edição ali a gente vai fazer um esforço mínimo dentro das circunstâncias cronológicas que a gente tem, né? Trabalha a semana toda e ainda grava o SC Think Tank, e a gente vai procurar interpretar isso minimamente. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank Santa Catarina, Tanque de Pensamento, um canal dedicado a refletir sobre aspectos do estado de Santa Catarina que enfatizamos o caráter promissor, o estado mais promissor do Brasil, e pretendo mostrar isso mais uma vez, de mais uma maneira, apontando aqui um conjunto de relações, de indicadores estatísticos para comprovar esta afirmação. Então, olha só, para a gente demonstrar isso, demonstrar estatisticamente, o que é sempre muito importante, porque certifica, autoriza as afirmações, eu vou passar por 1, 2, 3, 4, 5 indicadores estatísticos relacionados à temática geral do desenvolvimento, para mostrar para vocês o que acontece, como que Santa Catarina está no cenário nacional. Não apenas Santa Catarina. Vamos ver aqui, ó, começando por relembrar o índice de desenvolvimento, não, o ranking de competitividade do CLP, que é o Centro de Liderança Pública, uma think tank de São Paulo, que anualmente, faço lembrar, divulga a relação dos estados mais competitivos do Brasil. Então vamos relembrar aqui. Em primeiro lugar ficou São Paulo, em segundo lugar Santa Catarina, em terceiro lugar o Paraná, em quarto lugar o Distrito Federal, em quinto Rio Grande do Sul, em sexto Minas Gerais, em sétimo Espírito Santo, em oitavo Goiás, em nono Mato Grosso, em décimo Mato Grosso do Sul, ok? Então tá bom. Agora vamos fazer uma comparação com outro indicador de desenvolvimento relacionado ao desenvolvimento, que é o indicador Gini, o índice Gini, em homenagem ao pesquisador italiano estatístico que criou esse índice para medir a desigualdade em cada sociedade, país, estados, municípios, universalmente utilizada. E aí vamos trazer a relação dos 10 estados com os menores índices de desigualdade do país. Em primeiro lugar, Santa Catarina. Em segundo lugar, aparece Rondônia. Em terceiro lugar, aparece Mato Grosso. Em quarto lugar, Goiás. Em quinto lugar, o Amapá. Essa me surpreendeu. O Amapá em quinto lugar. Em sexto lugar, o Paraná.
Em sétimo lugar, o Mato Grosso do Sul. Em oitavo lugar, Minas Gerais. Em nono lugar, o Espírito Santo. E em décimo lugar, empatado com Acre, Tocantins, está aí o nosso Rio Grande do Sul. Me surpreendeu aqui o Amapá, mas também tem o seguinte, quando a média de renda é muito baixa, população pequena, isso pode ajudar a explicar o menor índice de desigualdade entre as pessoas. Então o índice de desigualdade pode ser bom, ele pode ser baixo, tanto em sociedades ricas quanto em sociedades muito pobres, né? É uma observação aqui que vale considerar com um pouco mais de cuidado, evidentemente, porque se trata aqui temporariamente apenas de uma dedução. Gravando. Vamos para um terceiro ranking, com um indicador que também relacionamos aqui à temática do desenvolvimento. Trata-se da relação de estados que têm aqui os menores percentuais de municípios sem receita própria. Isso aí quem mandou foi o Juliano, da Amazo da Silveira, lá de São Bento, que está passando por um probleminha, né, por causa do tarifaço. Justamente o estado de Santa Catarina, enfim, com as suas posições, acaba tendo sido um dos estados mais prejudicados, porque é um dos estados brasileiros, um dos poucos estados brasileiros cuja maior exportação não vai para a China, vai para os Estados Unidos. Então, estados industrializados, inclusive conservadores do ponto de vista eleitoral e tal, né, acabaram sendo mais prejudicados. O mais prejudicado aqui foi Santa Catarina, justamente Santa Catarina, né, por causa do bom trabalho interno e externo de agentes políticos aí, com sua sabedoria e seu patriotismo, né, colocaram justamente Santa Catarina nessa condição aqui. Mas isso aqui é um pequeno desabafo. O que eu quero mostrar aqui é quais são os estados que têm os menores percentuais de municípios sem receita própria. Eu vou novamente do final para o começo, tá? Eu vou pegar aqui os 10 primeiros. Em décimo lugar, aparece o estado do Amazonas, que tem 27% de cidades insustentáveis. Está acima de Minas Gerais, que é o 11º, que tem 32% de municípios não sustentáveis. Em nono lugar, Goiás tem 18% dos municípios não sustentáveis. Aí a coisa começa a ficar num nível, digamos assim, mais tolerável. De Goiás para baixo, para cima, né? Goiás em nono. Em oitavo, Rondônia, que tem 15%. Goiás tem 18% dos municípios insustentáveis. Rondônia tem 15%, Espírito Santo tem 12%, o Mato Grosso tem 11%, o Rio Grande do Sul tem 10% dos seus municípios insustentáveis ou não sustentáveis com receitas próprias, 10%. Empatado com o Mato Grosso do Sul, que também tem 10%. O Paraná tem somente 6% dos seus municípios não sustentáveis com renda própria. Em terceiro lugar, aparece o estado de São Paulo, que tem apenas 3% dos seus municípios não sustentáveis. Olha o que é riqueza, né? Gerada ao longo de décadas e décadas de desenvolvimento. Então, 3%. O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, tem 92 municípios no total, e tem somente 2 municípios não
sustentáveis com renda própria. Tem que lembrar lá que tem a exploração do petróleo, isso ajuda muito, né? E em primeiro lugar, olha só, para retomar aqui, São Paulo, 3%, Rio de Janeiro, 2%, Paraná lá com 6%, e o estado de Santa Catarina disparadamente na frente, apenas um município entre os 299. Sabe quanto dá isso, Magra? São Paulo deu 3%, ficou em terceiro lugar. Rio de Janeiro em segundo com 2%. Santa Catarina, 0,3%. Agora eu vou dar tem mais dois rankings aqui. O ranking de desemprego do primeiro semestre de 2025 até final de junho, antes do maldito tarifaço, que nós vamos resolver esse problema logo. Inclusive, nossas cidades vão retomar seus índices de empregabilidade e, portanto, baixos índices de desemprego. Olha só como foi a relação dos oito estados com os menores índices de desemprego. Lembrando que o Brasil teve, neste primeiro semestre, 5,8% de desemprego. É um bom índice para o Brasil. Em oitavo lugar, com 4,3%, ficou o nosso Rio Grande do Sul, que apesar de todo o problema que teve ano passado, né, se recuperou rapidamente. O estado do Rio Grande do Sul tem um problema de evasão demográfica, mas tem uma economia também historicamente diversificada, potente, né? Está em oitavo lugar. Em sétimo lugar, Goiás. Em sexto lugar, no nível de desemprego, aparece o Paraná, já com 3%, Goiás 3,1%. Em quinto lugar, o Espírito Santo. Em quarto lugar, o Mato Grosso do Sul. Em terceiro lugar, Mato Grosso. Em segundo lugar, Rondônia. E em primeiro lugar, Santa Catarina, com um índice histórico de 2,2%. É o menor índice de desemprego de toda a série histórica de desemprego. Para tu ver como a economia de Santa Catarina vem funcionando bem há um bom tempo. A gente está dizendo isso aqui, que é o estado mais promissor do Brasil na atualidade. Não é simplesmente a bola 8. Não é simplesmente a bola da vez. É a bola 8. E aí, com um índice de 2,2, nós ficamos disparadamente em primeiro lugar. Com o tarifaço, a gente vai ter provavelmente algum prejuízo, mas outros estados também. Só que nós, que temos um setor industrial forte, com valor agregado, e inclusive um setor de serviço na área de tecnologia de informação, que a gente exporta para os Estados Unidos, softwares aí, Blumenau, Florianópolis, Joinville, aí por aí vai, Chapecó, são cidades que exportam programas de informática. Então, nós perdemos um pouco com isso temporariamente. Vamos ver como é que os governos brasileiro e estadunidense vão se entender aí até o final do ano, esperando e até de alguma maneira prevendo que a gente consiga resolver esse problema e Santa Catarina vai ser reconhecida pelo seu esforço e retomar rapidamente o ritmo do primeiro semestre, em que só fomos prejudicados agora por causa desse tarifaço, por conta de patriotas internos e externos falando bobagem, fazendo bobagem, interesses supostamente republicanos, mas falsamente republicanos. Eu quero deixar isso bem claro. E aí tem mais um índice aqui, ó. Nós já falamos sobre isso também. É o índice de o número de imigrantes recebidos pelos estados que mais receberam imigrantes. Olha só, eu tenho aqui dos 5. Em quinto lugar, entre 2017 e 2022, portanto são dados do IBGE, cuja última edição foi em 2022, né? Nós temos Paraná, recebeu 85 mil imigrantes de outros estados. Em quarto lugar,
o Mato Grosso, que recebeu 103 mil, e o Mato Grosso do Sul ficou ali logo abaixo do Paraná também. Mas nós só estamos aqui, porque eu só tenho os números dos 5. Então, Mato Grosso com 103 mil, voltando a lembrar, 2017 e 2022. Em terceiro lugar, o estado que mais recebeu imigrantes foi Minas Gerais, com 107 mil. Em segundo lugar, o estado que mais recebeu imigrantes nesse período de 5 anos foi o estado de Goiás, com 187 mil imigrantes. E em primeiro lugar, olha só a diferença. Em primeiro lugar, Santa Catarina, com praticamente o dobro do segundo colocado, com 356 mil novos moradores, e se colocar aí até 2025, segundo alguma projeção, já chega a quase 500 mil. E aí, nós vamos deixar para a próxima edição a seguinte relação, a relação dos estados, dos únicos estados brasileiros que aparecem em todos esses 5 rankings aí. E aí a gente tem uma ideia, e aí eu faço uma aposta aqui, esses serão os estados mais promissores do Brasil até lá pelo ano de 2050, ou seja, daqui a 25 anos, no final da segunda quadra deste século. A minha aposta é o seguinte, que os estados que aparecem nesses 5 rankings, nesses 5 indicadores, entre os 10 melhores, serão os estados mais promissores do Brasil. 3, 4, 5, 6, são 7 estados que aparecem nesses 5 rankings. Eu vou deixar isso para a próxima edição, porque eu também quero começar a interpretar isso, para tentar explicar o porquê disso. A gente se vê até lá, um grande abraço. E não se esqueçam, curtam, compartilhem e peçam novas inscrições, porque finalmente nós estamos encostando na segunda meta. Um grande abraço.